Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Você está no nosso canal Ouvindo a Bíblia e no vídeo de hoje você vai entender como ler e compreender as Escrituras Sagradas. Talvez você já leu a Bíblia e não entendeu nada. Para muita gente ela é um livro realmente difícil de ser entendido, mas a verdade é que a Bíblia ela não foi um livro feito para confundir. A Bíblia ela é um livro feito para transformar vidas. Então a palavra de Deus, ela, a primeira coisa você tem que entender que ela é um livro inspirado por Deus. Para você compreender esse livro, precisa da ajuda do Espírito Santo, porque é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, o primeiro passo para você compreender as Escrituras é você entender isso, que ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo e você precisa da ajuda do Espírito para compreendê-la. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3:16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. A Bíblia é um livro espiritual. Para você compreender, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Mas no vídeo de hoje eu quero falar aqui 3 passos simples para você entender a palavra de Deus. Primeiro passo, você precisa da ajuda do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em João 14:26 que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. O Espírito de Deus, ele que é o inspirador da Bíblia Sagrada, ele nos ensina, nos abre o entendimento para compreender as Escrituras Sagradas. Então, por isso que o primeiro passo é, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa ler a Bíblia pedindo a ajuda do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo lhe conduza no entendimento das Sagradas Escrituras. Não é ler com a sua própria mente, é ler e deixar o Espírito Santo agir na sua vida para lhe revelar as Escrituras Sagradas. Como eu disse, aqui a Bíblia vai dizer em João 14:26 que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, mas você precisa ler. Não é esperar que o Espírito Santo lhe ensine sem que você leia. É a mesma coisa da pessoa esperar que Deus vai fazer ele lembrar de uma coisa que ele nunca leu. Então o Espírito Santo também ele nos faz lembrar da palavra de Deus, ele nos ensinará todas as coisas, mas nós precisamos ler. Então o primeiro passo que você deve dar para compreender as Escrituras é ler. Leia a palavra, leia com paciência e deixe que o Espírito Santo lhe conduza no entendimento, porque se você está lendo, ele vai lhe fazer compreender. Se você está ciente da sua necessidade do Espírito Santo, da ajuda do Espírito Santo, você não quer ler e entender com a sua própria mente, mas você quer entender com a mente de Cristo, você quer entender com a ajuda do Espírito Santo, que é a revelação plena das Escrituras Sagradas, ele vai lhe ensinar todas as coisas. Segundo passo, que a palavra de Deus, ela precisa ser lida da forma certa, né? A palavra de Deus, ela precisa ser lida da forma certa. A primeira coisa que eu vejo importante nós começarmos, assim que nós vamos começar a ler a Bíblia, é começar pelos evangelhos. Porque lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vão estar falando a respeito de Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé cristã. Então, quando você vai ali nos evangelhos, você vai entender a respeito de Cristo, a respeito da salvação, do plano de Deus para a humanidade. Então, quando você começa pelos evangelhos, você vai começar a entender ali o sentido da fé cristã, né? E aí sim, a partir dali você vai para Gênesis, quando você lê os evangelhos, aí você vai para as cartas de Paulo e depois você vai para Gênesis e pode ler o Antigo Testamento. Mas o primeiro passo é você começar mesmo pelos evangelhos, porque vai mostrar, né, a salvação em Cristo Jesus, vai mostrar o centro da nossa fé cristã, o plano de Deus para a humanidade. Então o primeiro passo é você ler da forma certa, começar pelos evangelhos, ler aos poucos, ler poucos versículos e esperar compreender. Não ler tudo de uma vez, porque assim vai ficar difícil de você compreender. Então ler aos poucos mesmo, usar um caderno para você anotar aquilo que você leu, que você entendeu, aquilo que você tem dúvida, você também anota, porque assim vai ficar mais fácil de você compreender as Escrituras Sagradas. Não é esperar ler tudo e entender tudo, você vai ler uma parte e deixar ali e anotar o que você vai entendendo, as suas dúvidas, vai anotando e vai repetindo a leitura novamente. E com certeza com a ajuda do Espírito Santo, seguindo esse passo aqui também, que é de começar pelos evangelhos, ler de forma
pausada, de forma tranquila, você vai compreender de forma simples a palavra de Deus. Terceiro passo é que você tem que praticar o que você lê, né? Você tem que praticar os ensinamentos daquilo que você lê. Por quê? Porque a Bíblia ela foi um livro feito não só para ser lido, mas para ser praticado. A própria palavra vai dizer em Tiago 1:22, sede praticantes da palavra, não apenas ouvinte. Então, a Bíblia é um livro inspirado por Deus para nós praticar, para nós viver. Então, quando você lê e põe em prática aquele ensinamento, lá nos evangelhos vai ter muito ensinamento para a humanidade, aquilo que você deve fazer com o seu próximo, aquilo que você deve fazer para com Deus. Então, quando você começa a pôr em prática tudo ali, aqueles ensinamentos que Cristo deixou, você vai alimentando a sua fé, alimentando o seu espírito e pondo em prática, certamente vai estar enraizando a palavra na sua própria vida. Então, é isso que importa, né? Você ler, praticar a palavra de Deus, porque assim tudo aquilo que você pratica, você memoriza mais. Você vai memorizar mais a palavra, vai compreender melhor. Então, aquilo que você lê, põe em prática os ensinamentos da palavra de Deus e você vai ver a Bíblia transformando a sua vida e você vai abrir-se o seu entendimento para compreender cada vez mais as Escrituras Sagradas. Então, se você seguir esses passos simples aqui importantes, a Bíblia vai se abrir para você, a sua vida vai ser transformada por meio da palavra. E eu creio que começando por esses passos simples aqui, você já vai ter, já vai abrir bastante a sua mente e seu entendimento para compreender as Escrituras Sagradas. Entenda, você precisa da ajuda do Espírito Santo, pois a Bíblia é um livro espiritual. Você precisa começar a ler a Bíblia do jeito certo, da forma certa. Como? Comece pelos evangelhos, comece pelo centro da fé cristã, que é Cristo, né? Que é a salvação, o plano de Deus para a humanidade. Depois, você vai colocando em prática aqueles ensinamentos na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e a palavra vai se fixando na sua mente, no seu coração, e a revelação de Deus vai vindo para você. Então, se você colocar esses passos aqui simples no seu dia a dia, na leitura prática da sua Bíblia, né, na diária da sua Bíblia, anotando o que você entende, anotando o que você não entendeu, a Bíblia irá transformar a sua vida e a sua leitura bíblica vai ser totalmente diferente, não vai ser uma leitura forçada, vai ser algo prazeroso porque você está vivendo o Evangelho. Então, essas dicas que eu deixo para você que está começando a ler a Bíblia e quer entender as Escrituras Sagradas. Se essa palavra te ajudou, comenta, curte, ativa o sininho também aqui do canal para você receber os novos vídeos que vamos estar postando aqui e vamos estar compartilhando também essa palavra que possa ajudar um novo convertido, a pessoa que está no início da fé também, que precisa compreender mais das Escrituras Sagradas. Que Deus possa abençoar a tua vida. Compartilha, curte, comenta e se inscreve aqui se você ainda não é inscrito e nos ajude aqui a propagar cada vez mais a palavra de Deus.